Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós em mais uma terça-feira, trazendo o tema a educação do espírito à luz do Consolador. E neste mês, de modo especial, em que se pensa mais intensamente, na valorização da vida, quando vemos tantos casos de suicídio num crescendo assustador, vemos tantas situações de autodestruição, automutilação, e tudo isso nos faz pensar muito, e a necessidade de buscar nos aprofundarmos nesse entendimento das razões pelas quais estamos encarnados, para entendermos que todos nós temos um caminho, todos nós temos uma tarefa a cumprir e um objetivo sagrado a buscar. No livro dos Espíritos, por Allan Kardec, ele dedica um capítulo todo à encarnação dos espíritos. E a questão que ele faz ali aos espíritos, que é a 132, ele pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a esta perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir aquele ponto de vista as ordens de Deus, e desta maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Vemos aqui uma resposta muito clara dos espíritos que nos apontam que todos temos ali uma missão, uma tarefa, até mesmo uma expiação. Eles frisam que a expiação seria no sentido de enfrentar a sua parte, na obra da criação, enfrentando ali as vicissitudes da existência corpórea. Então, não resta dúvida que todas as encarnações nos levam a grandes desafios, a retomadas de situações que desleixamos em outros tempos, em outras existências, que nos comprometemos. Então, é a bendita oportunidade do crescimento, do aprendizado. E ele frisa também que para executá-la, que para encarnarmos, a alma, o espírito, toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Ou seja, o nosso perispírito, nós habitantes da Terra, nós que estamos por um largo tempo, a grande maioria, um largo tempo como habitantes da Terra, nos desenvolvendo aqui nesse santuário de bênçãos, nesse planeta criado, ou melhor dizendo, cocriado por Jesus, para nos acolher, os nossos corpos nascem, são executados, são a matéria que são compostos, melhor dizendo, O nosso perispírito, ele é composto da matéria do nosso plano, Dessa região que compõe tanto o planeta Terra físico como a sua parte espiritual. Então, os elementos necessários são retirados deste ambiente. Se estivéssemos em outro mundo, seriam retirados do mundo no qual estaríamos nos desenvolvendo,
Então, são detalhes importantes para a nossa compreensão. E Kardec comenta essa resposta dizendo: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nesta mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Em seguida, Allan Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Então, a partir do momento que todos somos criados nas mesmas condições, todos nós, quando adentramos o reino da humanidade, porque já estagiamos em reinos inferiores, mas quando adentramos no reino da humanidade, portanto, criados como espíritos, metaforicamente saindo das mãos augustas do Criador, esse ponto de partida é exatamente o mesmo para todos os espíritos criados. Simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de com tudo a se conquistar, né? Com todas as oportunidades que se darão e se dão para conquistar tudo que é necessário nesse processo evolutivo. Então não haveria diferença. Todos partem do mesmo ponto. Se há aqueles que escolhem o caminho do bem desde o princípio, mesmo assim, eles terão de encarnarão muito menos vezes. Por quê? Porque conseguirão ali mais rapidamente, né, alcançar os objetivos do que nós, a grande maioria, que ficamos patinando em torno dos nossos erros, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Mas mesmo esses que fazem as escolhas pelo livre-arbítrio, mérito deles, fizeram as melhores escolhas, portanto, tendo reduzido esse tempo de encarnação, de reencarnações, mas mesmo assim tem que passar por várias para terem o tempo necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades. Desenvolvem-se sem atrasos, mas com a necessidade de passar por uma série de experiências para chegarem ao desenvolvimento da evolução. Em seguida, Kardec pergunta: mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? A resposta: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Se nós pensarmos em quantos sofrimentos nós nos pouparíamos, de quantos sofrimentos nós nos pouparíamos se não fôssemos ciumentos, invejosos, avarentos ou ambiciosos, né? Em seguida, Kardec pergunta, então, o que é a alma? Um espírito encarnado. Né? Porque didaticamente, na verdade, é espírito. Alma, Kardec destinou essa palavra quando ele se referia ao espírito que está no estado encarnatório, ou seja, que teria uma natureza tríplice, né? Espírito, corpo espiritual,
e corpo físico. Então, quando se está encarnado, didaticamente ele deu preferência ao termo alma, né? E espírito para quando está no estado fora do corpo de carne, na erraticidade. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Há no homem, pergunta Kardec, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. E qual a natureza deste liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio deste liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem, então Kardec vai agora nos explicar melhor essa resposta. E ele coloca: o homem é assim formado por 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. 3. O perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Então, muito interessante essa resposta, essa colocação de Allan Kardec, e compreendendo então que o nosso corpo físico ele está unido ao perispírito, que é o corpo espiritual, por um liame. É como um cordão, né? É um cordão que se une ao corpo, né? E é através desse cordão que o perispírito influencia o corpo e o corpo influencia o perispírito. Ou seja, tudo aquilo que nós causamos no nosso corpo físico atinge o perispírito da mesma forma que aquilo que está na matriz, que é o corpo espiritual, atinge também o nosso corpo físico, né? Muito interessante, e é através desse liame, né? Desse cordão. Então, é fácil nós imaginarmos. Se nós estamos ali adormecidos, nosso corpo está em repouso, nosso corpo físico está em repouso no nosso leito. A nossa alma se desprende, vamos usar alma porque somos encarnados. A nossa alma se desprende e busca o que lhe é de interesse. Esse cordão que acompanha ligado ao corpo físico, né? Mantém essa ligação com aquele corpo espiritual que se desprende. E para entendermos, se alguém nos acordar, nós temos que retornar ao corpo. E como que a alma vai sentir essa necessidade de retornar ao corpo? Por essa ligação, por esse cordão fluídico que mantém-se sempre ligando a alma
ao corpo espiritual, tanto que no momento do desencarne vai havendo ali o desencarnar, que é o desligamento, porque no momento da encarnação, esse perispírito liga-se ao corpo físico, na preparação da encarnação, né? Célula a célula, molécula a molécula. Ao desprendimento pela morte, há de se haver, então, essa desvinculação. Então, vai se desvinculando e o último liame a ser cortado, né? É justamente essa ligação que se dá, né? Ali no nosso centro de forças, no centro coronário, né? Que é na região no alto do nosso cérebro. E é o centro coronário, onde fica ali a epífise, a glândula pineal, né? Toda essa região que é esse processo de ligação com o plano espiritual, né? Se dá nesse centro de forças, chamado por André Luiz de centro coronário, que absolutamente não tem nada a ver com o centro cardíaco ligado ao coração. Bom, então já entendemos que o último liame a ser cortado, né? Então esse cordão fluídico que liga o corpo ao espírito, que por sua vez necessita de um instrumento, que é o corpo espiritual, esse liame é cortado ali, não exatamente no momento em que se dá a morte, ele pode demorar mais um pouco, a equipe especializada nesse processo muitas vezes aguarda mais um pouco, mas antes do sepultamento, antes de uma cremação, esse elo de ligação é interceptado. Aí realmente completa-se, né, aquela desencarnação. E buscando também, nessa busca de entendimento desse processo de educação do espírito, Pedro Camargo Vinícius, no seu livro Mestre na Educação, ele nos fala, num dos capítulos, um só problema e uma só solução. Educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. É a lei universal, adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina autoeducação. Ele coloca aqui que esse processo se dá com a aquiescência do próprio espírito, porque realmente somos cada um de nós que desejamos esse processo de melhoria, né? E é que nos descuidamos muito, mas temos ali aquela noção da necessidade do quanto temos que nos autoeducar. Assim sendo, estamos em face do supremo problema da vida, pois se trata da chave mediante a qual todos os demais serão solucionados, todos os problemas, né, serão solucionados, e sem o concurso dele, nada se resolverá satisfatoriamente. Daí a razão dos fracassos que se vêm verificando através de todos os tempos no que concerne às medidas e aos processos empregados em tudo que se prende à reforma da sociedade. Todas as questões pertinentes àquele objetivo continuam inalteradas, a despeito dos esforços empregados pelos dirigentes e pelos técnicos especializados em sociologia, psicologia, política, economia e outras tantas disciplinas do escolasticismo vigente. Toda a forma política é boa, em mãos de homens cônscios de seus deveres
e responsabilidades. Nenhuma delas presta quando manejada por indivíduos inescrupulosos e desonestos. As melhores constituições, as leis mais sábias, visando assegurar os direitos e o bem-estar dos povos, nada representam, se as rédeas do poder se acham no domínio de demagogos impudicos, quer dizer, sem pudor, cujos objetivos sejam locupletar-se da posição que ocupam e da força de que ocasionalmente dispõem. Leis luminosas e justas, dependendo da interpretação e aplicação de políticos corruptos, tornam-se inócuas e inoperantes no sentido do bem coletivo, pois até mesmo dispositivos e postulados inexpressivos e obsoletos, sob o critério de pessoas sensatas e conscienciosas, podem assegurar a felicidade de um povo e o renome de uma nação. Então, mesmo que a Constituição, não fosse ali tão trabalhada, mas se estivesse em mãos de pessoas com critério, pessoas sensatas e conscienciosas, a nação estaria assegurada, Mas os melhores itens de uma Constituição em mãos mal intencionadas não surtirão nenhum efeito. E ele continua. O mesmo sucede com respeito às religiões. Em qualquer hipótese e circunstância, não são as leis, as formas e os códigos que promovem e garantem a estabilidade das instituições e a justiça social, mas sim os seus executores. Tudo depende do homem, e não do jogo, dos regulamentos e do emaranhado de dispositivos, regras e artigos metodicamente selecionados. Por isso que nós sempre aprendemos na doutrina que o que vai trazer realmente a libertação, alcançar-se ali um patamar de bem-estar, alcançando a todos, não são leis. Porque, como acabamos de ver aqui, como Vinícius fala, e todos nós percebemos, as leis em mãos insensatas e mal intencionadas não trazem nenhuma modificação. O que trará modificação efetiva não é o que está disposto lá nos artigos, é a modificação em cada coração. É o senso de justiça, é a consciência que aponta os nossos deveres, é o desenvolvimento do bom senso, do discernimento e de um sentimento de fraternidade por todos, que fará com que as coisas se adequem da melhor forma. Não são leis, não são imposições, tudo isso nascerá da própria modificação do ser humano. A reforma social, continua ele, isso. Tudo depende do homem, e não do jogo dos regulamentos e do emaranhado dos dispositivos, regras e artigos metodicamente colecionados. Tudo se burla, torce e se mistifica, menos o caráter íntegro, estruturado e consolidado mediante esforços e lutas consumadas conscientemente com aquele propósito. A reforma social, em todo sentido e sob todos os aspectos, será a soma, exatamente isso. A reforma social, em todo sentido e sob todos os aspectos, será a soma das reformas individuais, ou não passará de utopia, de quimera explorada pelos fariseus de alto e baixo coturno.
A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Fora, pois, da educação que se transforma em autoeducação, quando o indivíduo a imprime em si mesmo, não existe solução para os problemas da vida, quer considerada individualmente ou em relação à coletividade humana. Por isso, a obra de redenção, encarnada pelo Divino Mestre, é obra de educação. Por essa razão também, o mais alto assim se pronuncia. Mais humano e cristão, então, abre aspas, mais humano e cristão é premunir contra o mal os nossos semelhantes, acendendo-lhes no espírito o facho da educação, que instrui, que consola, melhora e fortalece, do que deixá-los penar na cegueira primitiva, reservando-nos para oferecer-lhes mais tarde o grabato do hospital ou impor aos rebeldes a moralização cruciante da penitenciária. Fecha aspas. Muito bom aprendizado, excelentes reflexões, para que consigamos compor dentro de cada um de nós as razões da encarnação, o foco que temos que buscar, quais valores quero para essa jornada. Eu estou em jornada, sou um viajante que está tendo a oportunidade de vivenciar as experiências nesse planeta abençoado que me acolheu. Mas quais são os meus propósitos? Quais são os valores que quero para mim? O que não quero para mim? Mesmo até desejando por inclinações que trago, mas o que eu não quero para mim? Em que valores eu vou pautar os meus dias, a minha vida, trabalhando o meu caráter, burilando os meus sentimentos para me autoeducar? Reflitamos. Muito bom sempre buscar o aprendizado que amplia a nossa mente, o conhecimento e nos ajuda a trabalhar ali aqueles sentimentos mais difíceis que trazemos. Acalmando conflitos, acalmando angústias, acalmando medos, revoltas, nesses tempos difíceis em que mais do que nunca precisamos trabalhar em nós um estado de serenidade. Que fiquemos em paz.